Olha, esse assunto é difícil, a gente vai falar um pouco mais de calma, sem perder o controle. Mas eu quero muito hoje conversar com vocês pra gente entender melhor como que a gente perde o controle, como a gente poderia não perder tanto o controle e entender melhor essa coisa de ter controle sobre os nossos filhos. Vamos falar sobre tudo isso, vai ter muita repetição da palavra controle nesse vídeo. Eu sei, já peço desculpa de antemão, mas é só depois dos recadinhos do Paizinho. Muito bem, estamos aqui mais uma vez falando sobre a minha lojinha, a lojinha do Paizinho, essa lojinha tão linda que você consegue comprar o meu livro com dedicatória minha, que eu mesmo escrevo, não é um robô nem nada, sou eu ali, não está impresso. Sou eu que vou ali na calada da madrugada escrevendo com muito amor, porque eu amo fazer isso, tá bom? Mas não só isso, você encontra camisetas muito maneiras. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já tem um monte de camiseta nova ali. Tem camiseta para adulto, para criança, com mensagens muito bacanas, muito supimpas. E uma coisa que é nova, que é maravilhosa, que é o quê? Canecas! Só para você tomar seu café com estilo, né? Para você acordar, para você ser um pai decente, uma mãe decente, a gente precisa de quê? De café. Ou de um suco, se você quiser. Isso aqui também pode botar suco. Mas essa daqui, inclusive, é a mais nova aqui da loja. E eu amo essa caneca. Olha isso. The Walking Dead. Porque, ó... Olha que coisa linda. É o pai aqui, walking, andando, pai andando, mas que é meio morto porque não consegue dormir. Quem que é? Sou eu! Só faltou a barba aqui. Então é isso, temos aqui canecas, camisetas, livros, o que você quiser, tá bom? Então vai lá no paizinho.com/loja, eu tenho certeza que você vai achar uma coisa muito legal para você, pro seu dia a dia aí, pro seu conhecimento, ou só para você tirar sua onda enquanto toma um café. Bom, eu acho que a gente tem duas partes aqui nesse vídeo que a gente tem que tratar, né? A primeira é a questão do controle sobre os nossos filhos e a outra é a parte do nosso próprio controle, né? O nosso autocontrole. Então vamos falar primeiro do controle sobre os nossos filhos, porque falar sobre autocontrole paterno, materno, tem muito a ver com a nossa sensação de controle dos nossos próprios filhos, né? Então assim, vamos primeiro desmistificar isso daí. Se você que está vendo esse vídeo acha que você tem algum controle sobre a vida do seu filho, errou! Errou! A gente não tem controle. Quanto mais cedo, isso eu adoro falar, quanto mais cedo você admitir para você mesmo que você não tem controle sobre o seu filho, mais fácil vai ser a sua vida e a sua relação com o seu filho, tá bom? Ah, mas isso quer dizer então que nossos filhos vão fazer o que eles quiserem? Eles vão, sei lá, tacar fogo na casa e eu não posso fazer nada? Tem nada a ver, isso aí é outra história. Isso aí a gente está falando de limites, e limites são outra coisa. O que eu quero dizer é que a gente não tem controle sobre a forma como os nossos filhos pensam, sobre a forma como os nossos filhos sentem, sobre o que eles pensam de nós, a ideia que eles têm sobre eles mesmos. De fato, a gente não tem controle sobre isso. O que a gente pode fazer é uma coisa ou outra para tentar guiar os nossos filhos num caminho que a gente mais gostaria que eles seguissem. Ou mais ainda, a gente pode fazer algumas coisas que façam com que seja mais provável que eles sejam cooperativos com a gente quando a gente precisar de alguma coisa deles. Entende a diferença? Quando você fala de controle, se você quer realmente se iludir de que você tem controle sobre o seu filho, você vai acabar recorrendo às ferramentas de uma educação mais autoritária, você vai recorrer à palmada, se for o caso, a cantinho do pensamento, a perda de privilégios, a recompensas, estrelinha, todas essas coisas. Por quê? Porque elas ajudam a gente a ter uma falsa ideia de que nós temos controle sobre os nossos filhos, quando que na verdade não temos. O que a gente só está fazendo é criando ali ferramentas e estratégias de adestramento ali comportamental, mas ainda assim você não está controlando o seu filho, porque o seu filho nunca vai ser gentil com outra pessoa, né? A gente, sei lá, fala bom dia para o porteiro, fala bom dia para a pessoa que trabalha na escola dele, se ele está, na verdade, querendo ganhar alguma coisa em troca. Isso para mim não é controle, entende? Porque não é verdadeiro. Então você também nunca vai, de fato, estar controlando o seu filho em, sei lá, não bater no irmão, ou, enfim, para comer tudo, se na verdade ele sente medo de apanhar ou de ficar de castigo se ele fizer essas coisas. Isso não é controle, isso é uma falsa impressão de controle. E todas as vezes que a gente utiliza ferramentas para controlar, na verdade a gente está convidando os nossos filhos a se rebelarem e a resistirem a todas essas coisas que a gente faz. E aí sabe o que acontece?
aquela disputa de poder clássica, né? Aquela coisa do tipo, tá o pai e a mãe ali brigando de um lado para controlar, o filho do outro lado se rebelando, mostrando que os pais não têm controle nenhum sobre ele, ou fazendo as coisas todas para se vingar pelas dores que aquele controle forçado dos pais causa nele, ou seja, é o caos na Terra. Tá? Então, a partir do momento que você entende para si mesmo, assume essa consciência aí, né? Cria essa consciência de que você não tem controle sobre os seus filhos, no momento pode ser um pouco assustador, né? Porque, assim, meu Deus do céu, não tenho controle. O que eu vou fazer? Porque na real você não tem controle nem da sua vida, né? Se a gente parar para pensar assim, uma coisa, uma discussão mais filosófica, a gente não tem. Então, se você conseguiu passar por esse momento, essa aprovação do vídeo, sem pausar e chorar aí em posição fetal, porque eu chorei um pouco em posição fetal quando me dei conta que eu não tinha controle sobre o Dante, lá quando era só o Dante. Agora então, com 3 filhos, não tenho controle de nada, gente. Pelo amor de Deus, não tenho controle nem da hora que eu durmo, sabe? Tô aqui, aí ó, meia-noite, tô gravando um vídeo, sabe? Não tenho controle da minha vida. E eu vou abraçar isso, abrace o caos. É essa a mensagem. Hashtag abrace o caos. Bota aí, se você tá vendo isso aí, bota abrace o caos, eu vou responder o seu comentário, tá bom? Então, se você passou dessa fase, parabéns! Quer dizer que você está pronto ou pronta para entender o que está acontecendo aqui. O que acontece? A gente então já entendeu que a gente não tem controle nenhum sobre os nossos filhos, mas o que faz com que a gente perca o controle com os nossos filhos, o nosso próprio controle? Acontece, é uma coisa que é meio um trocadilho, mas é muito real. Todas as vezes que nós perdemos o controle com os nossos filhos e acabamos gritando, brigando, botando de castigo, fazendo coisas que a gente se arrepende porque a gente não gostaria de fazer no normal ali da vida, a gente perde esse controle nos momentos que a gente começa a entender que a gente não tem controle sobre os nossos filhos. E aí bate aquele desespero, porque quando você está esperando que o seu filho faça aquilo que você gostaria que ele fizesse, e você começa a ver essa linha de controle se esticando e começando, sabe, tipo corda barbante que solta um fio, aí solta o outro, você começa a ver, e aí você começa a ficar muito louco, e aí você começa a puxar mais forte, só que isso vai fazer o que com essa corda? Solte mais fiozinhos, e aí cada vez mais você puxa até que você perde o controle, por na verdade se dar conta que você não tem controle sobre o seu filho. E aí, essa que é a grande questão, porque se a gente não entende isso, a gente vai acabar tendendo a ser mais agressivos, mais duros, falando mais forte, gritando e usando todos aqueles recursos que a gente não gostaria de usar só porque a gente está sentindo que a gente não tem controle deles, sabe? Essa que é a grande questão. Isso pelo menos é uma coisa que acontece comigo. Quando eu me vejo perdendo muito o controle, perdendo a paciência com os meus filhos, normalmente é esse o processo que eu me encontro. Assim, eu tô vendo aqui, opa, peraí. E aí eu tenho que fazer aquele trabalho de parar, pensar, entender, né? O Gael ali com seus 4 anos, como eu já falei no vídeo anterior aqui, entender o que ele pode entregar com 4 anos para mim, em termos de comportamento, entender o que o Dante, né? Quais são as demandas do Dante com 7 anos, e tentar conciliar isso com as demandas de um bebê de 1 ano, que é a Maia. Então, é uma loucura completa. Então, para mim, isso é sempre um sinal vermelho, que eu tenho que parar e pensar e falar assim, peraí, calma, tá na hora de a gente respirar e tomar o controle. E essa é a maior dica. Quando você sente que você está começando a perder o controle, a primeira dica que você tem que fazer é para e respira. Para e se afasta. Se for possível, eu sei que tem momentos, tem situações que você não consegue se afastar do seu filho, mas para, foge no banheiro, dá uma, segura a onda, tenta respirar, tenta entender que você precisa retomar o controle sobre as suas emoções, as suas ações, porque nós somos os modelos para os nossos filhos em última instância, sabe? Se a gente perde muito o controle na presença dos nossos filhos, enfim, porque a gente não consegue segurar a onda, é essa a imagem que a gente está passando para os nossos filhos de como que eles podem se comportar. Entende? Então, se a gente consegue manter o controle, eu não estou falando que a gente tem que engolir as coisas, que a gente tem que fingir que a gente é robô. Não, é ter um controle mesmo, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa. O Gael, apesar de eu ter falado 1000 vezes para ele não ligar a TV, ele foi lá e ligou. Eu poderia muito bem gritar com ele, poderia muito bem, mandar ele pro quarto dele, sei lá. Mas se eu consigo parar, respirar. Peraí, tá? Vamos lá, ele fez, vamos falar de novo. Eu tô cansado, mas vamos separar as coisas. Ele fez uma coisa, eu vou conversar com ele. E aí você vai e conversa.
e ele vai e repete. Mas se você consegue, na maioria das vezes, manter esse controle, você vai estar dando para o seu filho um exemplo muito bom de autocontrole, entende? É uma coisa meio que de troca, e isso é importantíssimo. Agora, isso só acontece quando a gente está equilibrado. E eu sei que no mundo de hoje, isso é muito difícil. Principalmente num país, num mundo como a gente vive, que as mulheres estão sempre sobrecarregadas. Então, se você está assistindo aqui, você é mãe e você se sente sempre sobrecarregada, porque, sei lá, o seu próprio marido, né, o parceiro, que o pai do seu filho não chega junto, não comparece, não está ali cuidando, também co-criando o filho com você, eu sei que vai ser uma coisa muito mais difícil você manter o controle. E às vezes até é injusto cobrar que você tenha esse autocontrole. Eu entendo. Mas a gente precisa perceber que, do ponto de vista da criança, é muito importante que a gente consiga manter esse autocontrole na maior parte das vezes, porque essa é o modelo que a gente está mostrando para eles de comportamento na prática. Porque para filho, é assim, cara, vale muito mais o que a gente faz do que a gente diz. Isso é fato. Você mesmo, que já é pai, que já é mãe, que é adulto, você sabe muito bem disso. Porque a gente cansou de ver os nossos pais lá atrás falando um monte de coisa pra gente, eles não faziam nada daquilo e a gente só fazia mesmo o que eles faziam. Porque assim, depois você começa a perceber esses furos, né, na narrativa, no comportamento, e isso só faz você quebrar aquela visão de pai ou de mãe que você tem, né, enfim, na sua própria história. Então é isso, em resumo, a gente precisa internalizar criar essa consciência de que a gente não tem controle sobre os nossos filhos, que a gente pode convidá-los a cooperar e que se a gente quer que eles tenham autocontrole, que a gente tenha primeiro, para a gente mostrar para eles que a gente consegue. Então, é sempre bom a gente usar esses momentos como oportunidade para conversar com os nossos filhos sobre a nossa humanidade, né? Eu já falo isso também algumas vezes aqui no canal, de que é importante a gente sentar e falar, olha filho, papai perdeu o controle naquele dia que eu gritei com você, porque você não queria dar a mão para mim, porque você ficou andando lá na frente. O Dante tem essa mania, a gente já deixa ele andar um pouco mais sozinho na rua, só que ele se empolga e tá lá na frente. Aí você fica chamando, ele volta, vai, até que você perde o controle, faz o quê? Grita com teu filho. Aí teu filho fica com aquela cara de medo, de tristeza, e depois você fala, filho, desculpa, papai perdeu o controle e tal. E essas coisas são boas, porque eles vão entender que os pais também erram, tanto quanto eles também vão perder controle, e a gente também perde, tá tudo bem, tá? O que não pode acontecer é a gente perder consistentemente o controle e exigir que eles tenham controle sobre suas próprias emoções, né? Se a gente não mostra como é que faz também. Então vamos internalizar isso, vamos tentar manter o controle na maior parte das vezes, respirar é bom, sabe por quê? Porque oxigena o cérebro, e aí já te ajuda a fazer com que você volte a ter, sabe, aquela coisa do controle das suas emoções. O lance de contar até 10, por exemplo, parece idiota, né? Parece, isso aqui é coisa de autoajuda. Mas não, quando você força você mesmo a acessar essas áreas mais lógicas da sua mente, você faz também com que você force o seu cérebro a voltar a dominar ali o cérebro, né? O córtex frontal, né? Aquela coisa ali e tal, do cérebro racional. Você força ele a voltar a funcionamento quando você está perdendo o controle. Então essas coisas são super importantes. Você não precisa assim, não, vou perder o controle, deixa eu resolver aqui uma equação integral, não sei o que lá, diferencial. Não é isso, tá? Coisas simples, mas isso tudo ajuda a gente a manter o controle das nossas emoções. Então assim, por último, é importante você saber que não adianta você ler 1000 livros, você assistir 1000 palestras, você ver 1000 vídeos, se você não está no momento bom e equilibrado da sua vida. Se você realmente não consegue manter tanto controle quanto você acha que você deveria, procure ajuda. Seja ajuda numa rede de apoio, de alguém que pode te ajudar a ficar menos sobrecarregado ou sobrecarregada, ou procure ajuda profissional, que vai te ajudar a criar consciência e criar novas, enfim, você entender melhor como estão as suas emoções, organizar você internamente, porque isso tudo vai te ajudar a manter o autocontrole ao longo dos dias, tá bom? Então lembre-se, controle é importante, mas de nós mesmos, não em cima dos nossos filhos. E se você aí tá perdendo muito controle, ou tá sentindo que tá perdendo muito controle, conta aqui nos comentários como é que tá sendo isso daí. Quem sabe a gente não consegue te ajudar, né? Não só eu, mas outras pessoas que estão sempre comentando aqui no canal, a gente pode ajudar você a entender que, bom, talvez você esteja sobrecarregado, ou talvez você esteja precisando de algum tipo de ajuda. Bota aqui nos comentários, tá legal? Então é isso de vídeo por hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, não esquece, dá o joinha, compartilha, assina o canal, faz todo esse negócio que tudo que youtuber faz, coisa de jovem. Eu sou velho, não sei pedir direito, então fica aí, faz toda a parada aí, assina o canal, por favor. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.